A banca de hoje é FCC e a gente conversa sobre poderes administrativos. Quer saber mais? Vem comigo. Olá, alunos! Professora Elisa Faria. A gente conversa hoje sobre uma questão da banca FCC, um concurso para analista de fomento de crédito, ok? E esse cargo, então, nível superior, trouxe essa questão, veio com o tema poderes administrativos. Vamos ver o que diz o enunciado aqui, ó. A celebração de contrato administrativo entre empresa particular e a administração pública permite a incidência do poder. Aí a gente tem a letra A, poder de polícia, letra B, poder normativo, letra C, poder disciplinar e letra D, poder hierárquico, ok? Depois vem o final das assertivas, mas vamos primeiro pensar nessas possibilidades aqui de poderes. Vamos lá. Quando a gente pensa no poder hierárquico, é um poder relacionado à relação de hierarquia entre os órgãos e está ligado, então, à subordinação e coordenação entre esses órgãos e a administração pública. Quando falamos de um contrato administrativo, nós estamos contratando uma outra pessoa, distinta da pessoa da administração. Estamos delegando um serviço a um particular ou contratando diretamente um serviço com um particular. E aí há um rompimento da relação hierarquizada. Por isso é que a gente não pode dizer ali que o poder seja hierárquico, ok? Bom, o poder normativo. O poder normativo, nós sabemos, ele se conjuga com os demais poderes. Então, pode estar associado ao poder normativo editar normas que vão regulamentar as leis ou que vão explicitar as leis para sua melhor aplicação. Mas não foi isso que o enunciado trouxe. A gente também poderia pensar no poder de polícia, mas o poder de polícia é um poder de aplicar sanções ao indivíduo que está fora da relação de tutela da administração e diz respeito à restrição de bens, direitos e atividades, ok? Para garantir os direitos da coletividade, ou seja, qual o limite dos meus direitos individuais, a modo que eu não, então, interfira nos direitos da coletividade, tá certo? Bom, então o poder de polícia, nessa hipótese do contrato administrativo, também não se aplica bem, porque o contrato administrativo, ele está tutelado pela administração pública, tá? Bom, então sobrou pra gente o poder disciplinar. O poder disciplinar é aquele que tem três possibilidades. Ou é no campo da hierarquia da administração, a aplicação de sanções ao servidor público por descumprimento do Estatuto dos Servidores, do regime disciplinar, que pode ser uma advertência funcional, uma suspensão, uma demissão, ok? E pode também ser a aplicação de sanções ao particular sob a tutela, sob a guarda da administração, que é o caso de um detento no presídio, de um adolescente numa escola pública. Então, o adolescente praticou algum ato de vandalismo e aí ele tomou uma suspensão escolar. Esse é o poder disciplinar da administração. Ou o detento não se comportou bem no horário de refeição e ele ficou com uma restrição ao banho de sol. Ou seja, são sanções relacionadas à disciplina dessas pessoas. E esse poder disciplinar se estende aos contratos administrativos previstos lá na Lei 8666. Por quê? Porque a administração pode, em relação a esse contratado, fiscalizar, aplicar sanções, por exemplo, de execução da garantia que foi dada para o que o contratado deu para a administração. Pode ser uma situação em que a gente aplique uma multa, que a gente aplique até uma interdição da possibilidade de contratar com o poder público, tá bem? Declarar ali que aquela empresa não pode mais contratar com a administração é também uma penalidade, tá certo? Bom, em relação então a esse poder disciplinar da administração, traria para vocês, quanto à jurisprudência, o seguinte: a administração fiscaliza aquele contrato administrativo e o particular o cumpre da forma devida. Mas supondo que tenha ocorrido um dano ao particular, por exemplo, um caso que nós tivemos aqui em Belo Horizonte, a empresa contratada construiu um viaduto e esse viaduto caiu. Inclusive caiu em cima de um veículo, matando uma pessoa.
A responsabilidade dessa indenização nesse contrato administrativo é de quem? É da contratada, porque ela assume por seu risco integral, inteiramente, a responsabilização pela solidez do serviço, pela segurança do serviço, tá certo? Só que vamos pensar aqui o seguinte, em relação a essa empresa. Eu poderia alegar que a administração pública também é responsável porque ela manteve um fiscal o tempo todo ali naquela obra e esse fiscal não alertou nada quanto à insegurança daquela obra naquele momento? Aí a Lei 8666 vai dizer que não. Ela vai dizer que o fato de a administração fiscalizar aquela obra não diminui em nada a obrigação do contratado de manter o serviço adequado, o serviço com solidez, com as responsabilidades civis todas decorrentes daquela atividade. O risco, que a gente chama de alha econômica, de alha ordinária ali da própria empresa, ou alha empresarial, pode vir assim também, é o risco que a empresa tem por prestar aquele serviço, tá bom? Esse foi o nosso tema de hoje, FCC, trazendo poderes misturado com contratos administrativos. E aí, a gente se vê na próxima aula como essa aqui no YouTube. Até lá!